Vamos lá, vou voltar ao vivo agora até Apucarana, onde o autor do crime, o autor da morte da manicure, na época, esposa dele, o Thomas está sendo julgado. Essa imagem aqui mostra os dois, naquele momento de união, momento que eles estavam felizes. Mal sabia ela que ela estava morando com o que seria o algoz da vida dela. Rafael Machado, nesse momento ele está prestando depoimento. Aí de onde você está? Você consegue ouvir alguma coisa, Rafa? Sim, Juliana, a gente está até falando um pouquinho mais baixo, até por conta aqui do Tribunal do Júri, né? Porque ele está depondo nesse momento, mas sim, ele está relatando aí para a sua advogada de defesa, a doutora Jaqueline Torres, como ele conheceu a Maria Helena e também quais foram os últimos momentos antes do crime. Ele está sendo interrogado, começou a ser interrogado no final da manhã desta quinta-feira aqui no Fórum de Apucarana, e a gente está acompanhando aqui, Juliana, não sei se por conta do nosso áudio a gente consegue captar o exato momento, mas a gente está podendo acompanhar aqui, inclusive com autorização judicial. Ele está depondo, né, nesse momento aqui, relatando como que era o seu relacionamento com a Maria Helena, com quem ele foi casado por 5 anos e teve 2 filhos, Juliano. Meio-dia 28, quer ver? Sobe o som ali, por favor, para eu tentar ouvir. É que vai dando eco, né? Até por conta do tamanho do prédio lá, a gente talvez não consiga ouvir muito bem. Sobe o som para mim, por favor. Ele tá falando do dia do crime, de uma briga que eles tiveram. É aquela história, ele tá dando a versão dele, mas dificilmente ele não será condenado, até pelos elementos que a gente tem dessa história. Aliás, ô Rafa, ele foi trazido de uma unidade prisional, porque ele estava lá em Santa Catarina preso por conta de outros crimes que ele cometeu, correto? Exatamente, Juliano. Ele foi preso no estado de Santa Catarina em 2020. O crime aconteceu em setembro de 2019. Ele foi preso em 2020 no estado de Santa Catarina, na cidade de Joinville, e acabou cumprindo então essa pena, mais de 2 anos lá no estado de Santa Catarina. Mas segundo a sua própria defesa, ele está aqui na cidade de Apucarana há aproximadamente 15 dias, justamente para participar deste julgamento, que é um dos mais aguardados aqui da cidade neste ano, Juliano. E culminou com o julgamento acontecendo no dia em que a gente teve também aquela história do Alexson, desse adolescente de 13 anos morto aí, depois de uma briga na saída de uma escola. Ou seja, hoje a cidade de Apucarana está no alvo das notícias policiais. Hoje é o local para onde todo mundo está de olho por conta desses 2 casos, né? O Rafael Machado continua por lá. Se ele tiver novidades, ele traz pra gente aqui. Mas agora é o seguinte, fala o Thomas, fala o acusado pelo crime. Depois, a promotoria, que é responsável pela acusação nessa história, vai falar a defesa também. E aí, no finalzinho de tarde, a gente deve ter o veredito dos jurados, a gente deve ter a pena aplicada pelo magistrado, pelo juiz que comanda todo esse tribunal. Você vai ter todos os detalhes disso, da eventual condenação, de tudo que acontecer a partir das 6 da tarde com o nosso Vinícius Buganza no Cidade Alerta Londrina. E claro, o tempo todo no nosso portal RIC+, a gente vai seguir de olho nesse caso. Valeu, Rafa, muito obrigado, obrigado ao nosso Heleno Piva, 12:30. Acompanhando detalhes desse caso, eu vou trazer para você primeiro o julgamento ou primeiro a gente relembra a história, Albert? Vamos relembrar a história primeiro? Não é melhor a gente relembrar esse caso? 12:17? Então vamos primeiro acompanhar o julgamento, depois a gente lembra do que é que a gente está falando nesse julgamento. Enche a tela. Tomás Oliveira de Melo chegou ao Fórum de Apucarana perto das 8 horas da manhã no carro da Polícia Civil e escoltado por 2 viaturas. Algemado, desceu do veículo e seguiu para o Tribunal do Júri. Em 2019, ele matou a manicure Maria Helena Bispo Carvalho, de 28 anos. Os 2 foram casados por 5 anos e tiveram 2 filhos. A manicure ficou desaparecida 8 meses antes do corpo ser encontrado dentro de um poço na área rural de Apucarana. Tomás já era considerado o principal suspeito e fugiu, mas acabou sendo preso em Santa Catarina. Andréia era uma das amigas mais próximas de Maria Helena e liderou a mobilização para tentar encontrar a manicure. Foi muito difícil.
muito difícil. Foram dias de sofrimento, dias de angústias, dor, né? Cada dia era uma esperança, cada ponto que achava, a gente tinha esperança de encontrar, né? Infelizmente, quando encontramos, quando ficamos sabendo, foi uma trágica notícia, assim, de não poder ver ela, né? Porque o colchão foi fechado, né? Foi uma situação muito complicada para nós. A polícia fez a reconstituição do caso e comprovou a participação do marido da vítima no assassinato. Ele admitiu ter esfaqueado e enrolado a companheira em um cobertor antes de esconder o cadáver. Desde o início do processo, Tomás sempre confessou. E não se negou a confessar a situação, de demonstrar e levar os policiais ao local em que ele tinha ocultado o cadáver da senhora Maria Helena. Então, assim, o Thomas ele tem se mostrado e será demonstrado isso hoje para os jurados, que ele tem sim tentado colaborar com a justiça. A irmã de Maria Helena foi a primeira a depor. Abalada, assim como o restante da família, preferiu não dar entrevistas. Mas por aqui o sentimento entre os que conviviam com Maria Helena é um só, uma condenação dura para o assassino da manicure. Meu desejo é que ele pegue a pena máxima, né? Por mais que ele pegue a pena máxima, não vai trazer lá novamente, né? A gente sabe disso, mas a gente espera por justiça, né? Justiça de Deus, ele vai pagar, né? Mas a gente espera que a justiça que ele permaneça o tempo que for necessário, né? Maria Helena era uma menina linda, sorridente, sempre feliz. Para ela não tinha tristeza, não importava a situação, ela sempre estava sorrindo ali. Era uma super companheira, amiga, ela era tudo. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Rafael Machado, que está ao vivo em Apucarana. Esse júri começou pela manhã. Acredito que agora ele não está sendo transmitido ao vivo, está pelo YouTube, ao contrário do que está acontecendo normalmente nos júris aqui no Paraná. É um pedido aí da defesa, e isso não está acontecendo, essa transmissão, isso foi acatado pelo juiz. Daqui a pouquinho eu vou ter detalhes desse julgamento. Mas antes, vamos lembrar um pouquinho de quando esse homem foi preso, confessou a morte da ex-companheira, confessou que era o autor do crime, inclusive participou de uma reconstituição. Vamos acompanhar. Quase um ano depois da morte da manicure, Maria Helena Carvalho, de 28 anos, e após 5 meses da prisão do assassino confesso, o marido dela, Tomás de Oliveira de Melo, de 32 anos, foi que a Polícia Civil de Apucarana fez a reconstituição do crime. A polícia, então, após um incessante trabalho investigativo, chegou até esse investigado, realizamos a prisão preventiva dele lá no estado de Santa Catarina, trouxemos para Apucarana. O inquérito, então, foi totalmente sanado, nós encaminhamos já todas as informações, inclusive a confissão do investigado ao Ministério Público, porém, a defesa acabou solicitando aí, judicialmente essa reconstituição do crime. Eles entenderam ser importante a reconstituição com o investigado presente. Os trabalhos se concentraram no prédio e no apartamento onde o casal morava com os 2 filhos em Apucarana e onde o crime aconteceu no dia 11 de setembro de 2019. Esse fato ficou muito conhecido em razão do acusado, aí, do investigado, ele ter ocultado o corpo da vítima. O próprio investigado matou a sua esposa e escondeu o corpo dela em um poço artesiano num sítio abandonado aqui na cidade de Apucarana. Após isso, ele fugiu para o estado de Santa Catarina e lá permaneceu alguns meses utilizando uma identidade falsa. Tomás de Melo confessou o assassinato. Disse que ele e Maria Helena teriam discutido violentamente e que depois acordou com a mulher sobre ele com uma faca nas mãos. Em depoimento à polícia, o homem relatou que a esganou, mas só no outro dia é que retirou o corpo enrolando em um cobertor e colocando no porta-malas do carro. Maria Helena foi dada como desaparecida por 6 meses, até que Tomás foi localizado e preso em Santa Catarina. Só então o pedreiro admitiu ter matado a esposa e desovado o corpo em um poço localizado em um sítio abandonado na periferia de Apucarana. A retirada dos restos mortais da manicure foi realizada em maio deste ano. No ano passado, uma equipe da Record TV de São Paulo acompanhou as investigações em Apucarana. Eles tiveram acesso a essas imagens das câmeras de segurança do prédio.
um dia antes de o assassino levar o corpo à chácara. Elas mostram a movimentação na garagem, onde o homem fez de tudo para evitar até que o sensor de movimentação acendesse as luzes. É o último registro até que Tomás levasse o corpo da mulher à chácara. Tomás segue preso preventivamente na carceragem da 17ª Subdivisão Policial em Apucarana, aguardando decisão para julgamento. Devido ao período da pandemia, o júri do caso pode não acontecer esse ano. Imagem ao vivo agora do Tribunal do Júri lá em Apucarana. Esse aqui, ó, fecha aqui pra mim, que é, ó. Esse aqui é o Thomas, tá? Esse aqui é o autor, confesso, deste crime que está sendo ouvido nesse momento. A gente não consegue ouvi-lo, tá? Até porque ele está prestando depoimento ali pertinho da promotoria, do advogado de defesa, do juiz, dos jurados. Não dá para ouvi-lo, mas essa imagem é ao vivo. Aliás, o Rafa deve estar conseguindo ouvir alguma coisa lá no local e ele já vai passar pra gente o que é que ele está falando, tá? Mas então, esse júri está correndo mais rápido do que a gente imaginava. Porque geralmente são ouvidas as testemunhas de defesa, de acusação, há todo um processo até que o autor do crime seja ouvido. A gente imaginava que esse júri poderia durar mais de um dia, provavelmente termine hoje. Eu já vou voltar a Apucarana ao vivo com o repórter Rafael Machado para entender em que pé que está essa história, se ele consegue ouvir um pouquinho do que esse homem está falando no júri, tá? Me dá só um minutinho agora, 12h25.